Oi, para mim é boa tarde. Hoje é 30 de abril. Eu gravo esse vídeo para os estudantes dos segundos anos A e B, para a gente fazer a correção das atividades que eu encaminhei para vocês no Classroom e que o prazo era hoje, dia 30. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o humanismo. Eu vou usar os meus slides e vocês tinham esse conteúdo no livro de português também, a partir das páginas, deixa eu ver aqui para vocês, começava na página 25, página 25 do livro didático até a página 33. Então, tá curtinho ali no livro, mas a gente vai usar os slides também para que vocês compreendam. Então, só um momentinho que eu vou abrir. Então, esse aqui é o nosso primeiro slide. A gente tem uma gravura de 1795, então é de um período posterior, mas que tem a ver com o humanismo. O que vai ser esse período? É um período histórico e também literário, em que a gente vai viver uma transição daquela sociedade medieval para nossa sociedade já mais parecida com a que a gente tem hoje. Então, a gente diria assim que o humanismo é o fim da Idade Média, a última época da Idade Média, e a gente já começa a ter características que já não são mais medievais, que são do mundo moderno, tá? Então, vamos lá para o próximo. Então, a principal diferença do humanismo para o trovadorismo é que agora a igreja vai começar a perder o seu poder e a gente não vai mais ter uma sociedade teocêntrica, que é aquela que é determinada pelo pensamento religioso, que Deus é o centro. A gente vai começar a ter uma sociedade antropocêntrica. Quer dizer que eles vão se voltar mais para o ser humano, e o ser humano vai começar a ter um papel central na sociedade, como a gente pode ver nesse estudo do Leonardo da Vinci ali, que é um estudo bem conhecido, que é o Homem Vitruviano. Vocês já devem ter visto essa gravura em algum lugar. Tem um material escolar que tem essa capa, esse tema, tem camiseta, tem vários itens que utilizam o Homem Vitruviano, que é um dos estudos do Leonardo da Vinci para fazer as suas pinturas. Então, começam os estudos anatômicos. Os artistas começam a procurar peças anatômicas para fazer esses estudos, para as obras ficarem tão perfeitas. Como que eu vou dar a ideia do músculo, da veia ressaltada, a posição certinha dos braços, das pernas, se eu não fizer um estudo prévio. Então, eles estudam profundamente o corpo humano, eles estão muito voltados para isso. E a gente vai notar que na sociedade medieval, a igreja vai começar a perder o prestígio, perder o poder, por causa de uma série de descobertas científicas que a gente vai ver mais para frente nos slides, que vão contestar certos dogmas da igreja, e a igreja não vai mais conseguir sustentar essas ideias. E daí as pessoas vão começar a pensar, poxa, se a igreja mentiu sobre isso, sobre o que mais eles estão mentindo? Será que o caminho da salvação ele passa necessariamente pela igreja, como era dito no período medieval, que só a igreja que tinha acesso a Deus? Lembram que as igrejas eram o ponto mais alto dos locais, porque era a igreja que estava mais perto de Deus, só por meio de uma vida de pobreza, uma vida comedida, que se alcançava o reino dos céus. As pessoas começam a questionar isso. Será? O marco inicial, né, que é considerado historicamente o marco inicial do humanismo, vai ser a nomeação do Fernão Lopes para cronista-mor lá de Portugal. Então, ele que vai ser o responsável por fazer a história do período. É ele que escreve todos os estudos históricos do período. Então, quando ele é nomeado, começa o humanismo, existe essa mudança de visão. Quais vão ser as produções literárias mais importantes do período? Vai ser o teatro popular, a poesia palaciana
E a gente também vai ter as crônicas históricas, que são relatos históricos do período, mas que ainda misturam alguns elementos que são ficcionais. Então vamos lá. A primeira grande obra desse período é a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, que é muito legal, virou um clássico da literatura até hoje. Ela é muito lida, muito estudada. No cinema, nos desenhos animados, a gente vê muita referência à Divina Comédia. É um longo poema escrito em italiano, então o Dante vai dividir esse poema em 3 partes. Primeiro ele vai contar a respeito do inferno, depois a respeito do purgatório e, por último, a respeito do paraíso, que são as 3 dimensões do mundo dos mortos na perspectiva católica. Ele vai contar como seriam esses 3 mundos, então ele usa bastante a imaginação dele para criar como é. E ele tem um guia nessa primeira parte da viagem dele, porque ele começa pelo inferno. Então ele vai ser guiado pelo poeta Virgílio, que é um poeta lá da antiguidade greco-romana, e que a gente sabe que era um ídolo do Dante Alighieri. Ele gostava muito do jeito como o Virgílio escrevia, então, na imaginação dele, ele coloca o Virgílio como guia. Quando ele chega na parte do paraíso, o Virgílio não pode entrar porque ele não foi batizado, ele é de uma era pré-cristã, então ele não tem acesso ao paraíso. Aí ele vai ser guiado pela Beatriz, que sempre foi o amor da vida dele, foi um amor platônico, ele nunca teve nada com ela, mas sempre foi apaixonado por ela, então ele imagina ela como guia dele no paraíso, porque ela já tinha morrido. Por que esse livro é tão importante? Por que esse poema mudou, digamos assim, o jeito de escrever? Vamos lá para o próximo slide. Então, a primeira grande inovação do Dante é que ele decide escrever o poema dele todo em italiano. E até então, tudo que era importante, tudo que era sério, era escrito em latim, porque as outras línguas eram consideradas línguas vulgares, elas não serviam para os textos mais importantes. Lembram que eu contei para vocês que o padre rezava a missa inteirinha em latim, mesmo que os fiéis que estavam assistindo não entendessem nada? É porque tudo que era sério tinha que ser em latim. O Dante vai contestar isso, porque é uma época em que a igreja está perdendo seu poder, e ele vai dizer, não vou escrever em latim, eu vou escrever o meu poema em italiano. E esse livro é tão importante que ele estabeleceu as bases do italiano. Então, o jeito como o Dante escreveu virou a regra, virou o jeito padrão do italiano. A partir de então, as outras pessoas que iam escrever se baseavam pelo jeito como ele conjugou, a grafia que ele usou para as palavras. Enfim, ele estabeleceu as regras para o italiano. Aí, eu coloquei para vocês uma análise da imagem, coloquei uma gravura de 1465 de um pintor italiano, e ele pinta lá no fundo, tá vendo? É a entrada lá para o mundo dos mortos. Daí a gente tem o Dante Alighieri ali em primeiro plano e ele segura um livro na mão. Que livro que é esse? A primeira coisa que a gente pode pensar é que é uma Bíblia, mas não, ele segura um exemplar da Divina Comédia. Então vamos lá, primeira pergunta. Lembram que em sala geralmente eu sorteio os alunos para responder essas, né? Aqui eu mesma vou responder, mas vocês vão pensando aí. Em primeiro plano, aparece o poeta Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Escreva como ele foi representado. O fundamental era eu dizer que ele está muito bem vestido, ele está de uma forma elegante, como se ele fosse uma figura importante. Ele tem até uma espécie de coroa na cabeça que era para os vitoriosos, para as pessoas mais importantes. Ao fundo, vemos a montanha do purgatório, que outros símbolos da religião católica podem ser identificados. Se vocês procurarem essa imagem na internet, vocês conseguem até ver com mais nitidez do que no slide. Mas ali tem uma fila de pessoas que vai descendo, eles carregam cruzes nas mãos. E também, na entrada do purgatório, a gente tem um anjo. Vocês podem ver as asas dele ali próximo da porta. Então, essas são figuras do mundo católico. E também a própria montanha do purgatório. Essa ideia de purgatório é uma ideia bem católica, né?
Por que Dante é a figura de destaque no quadro? Porque ele vai ser o cara, né? Ele fez essa obra, a Divina Comédia, que é considerada muito importante, que vai mudar, vai refletir uma mudança de visão de mundo, né? Lá na sociedade italiana e na sociedade europeia como um todo. Como esse destaque se opõe à visão medieval de homem? Para a época medieval, o centro de tudo era Deus, era a igreja. Então, as obras medievais não traziam homens em destaque. Elas traziam sempre Deus, Jesus Cristo, Maria, e os homens sempre muito pequenos diante de Deus. Aqui eu tenho destaque total para a figura humana, para uma obra que é considerada pagã, ela não é uma obra religiosa, vocês vão ver, parece que é, mas na verdade não é. Tanto é que o Dante Alighieri, ele foi excomungado pela Igreja Católica, porque o que ele escreveu na Divina Comédia foi considerado ofensivo pela Igreja na época. Aí nos slides seguintes eu coloquei várias obras artísticas que são de inspiração na Divina Comédia. O Gustave Doré, no século XIX, por exemplo, vai fazer uma série de ilustrações para a Divina Comédia. Foram muito bem feitas. Vocês podem procurar na internet, vocês acham várias. Lá no PDF do resumo eu também coloquei algumas imagens que são do Gustave Doré, são ilustrações dele. É bem legal, porque no século XIX eles vão dar uma retomada nessa produção ali do final da Idade Média. Eu parei aqui na última que eu coloquei, que é uma escultura do Rodin, é o Portal do Inferno, em 1880. Aliás, a inscrição que está lá no Portal do Inferno, na Divina Comédia, ela é muito famosa. Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais, porque uma vez que você entre no inferno, você já sabe que é para sempre, não tem volta. Eu não vou me aprofundar tanto na Divina Comédia, porque eu coloquei um resumo bem legal para vocês lá no PDF, daí vocês podem ler para complementar aquele que vocês pesquisaram, tá? Mas ela basicamente está dividida em 3 partes. A mais estudada e a que é considerada mais bem feita é a primeira, que é o inferno. Ele divide o inferno em 9 círculos, e esses círculos, eles vão de acordo com o pecado que marcou mais a vida de cada pecador. Então, na visão dele, cada pessoa tinha um pecado que marcava mais a vida dela. E daí, na hora de fazer o julgamento, ela ia para aquele círculo porque aquela era a característica predominante dela. Daí, eu coloquei o nome dos 9 círculos para vocês e eu coloquei entre parênteses qual é o pecado que marca aquele círculo. E daí, uma vez que você entre no inferno, você vai ser castigado, o castigo vai ter a ver com aquele pecado que você mais cometeu durante a tua vida. É muito louca a história. Aí depois tem o purgatório. O purgatório seria um local assim intermediário para aqueles que ainda estão aguardando o julgamento, ainda não sabe se desce ou se sobe. E o paraíso seria para aqueles que tiveram uma vida virtuosa e que merecem agora desfrutar dos prazeres da vida eterna. E uma vez que você vá para um lugar, é lá que você vai ficar. Então, quem vai para o inferno não tem a chance de subir. Por que o Dante Alighieri desagradou tanto com esse livro? Porque ele vai escolher figuras públicas, inclusive figuras religiosas, e conforme a visão dele de mundo, ele vai colocar essas pessoas ou no inferno ou no paraíso. E ele coloca, inclusive, os papas, alguns papas, no inferno. É lógico que isso incomodou a igreja, né? Porque na visão medieval, seriam pessoas santas que não poderiam estar no inferno. Mas ele via vícios no comportamento de certos papas e certos religiosos, porque ele põe outros religiosos lá também. Ele colocou figuras importantes da época, políticos, pessoas lá da parte mais ali, como é que eu vou dizer, figuras importantes, assim, que todo mundo sabia que eram corruptas, mas ninguém tinha coragem de falar, porque eles tinham prestígio social, eles tinham dinheiro, eram as pessoas ricas, e ele coloca lá. Então, ele desagradou muita gente, foi excomungado pela igreja, mas a obra dele virou um clássico e é estudada até hoje porque ela reflete muito
as características da sociedade italiana e da sua sociedade europeia como um todo. Outra figura muito importante do humanismo é o Francisco Petrarca, que foi um poeta italiano que vai tomar conhecimento do soneto. Na verdade, não foi bem ele que inventou, mas foi ele que popularizou, que criou as regras que a gente usa até hoje para o soneto. O que é o soneto? É uma composição poética que ela é em 14 versos. Então, a gente faz 2 estrofes de 4 versos, então são 2 quartetos. E depois a gente faz 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Ele sempre é um poema feito para analisar alguma coisa por meio da lógica. Então, se faz uma análise lógica. E o último verso dele é chamado de chave de ouro. Sempre vai ser uma frase de efeito, de impacto, que resume a ideia do poema. Outra coisa é que agora a gente vai abandonar as redondilhas. O soneto ele é feito sempre com versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas. O que vai ser chamado depois de doce estilo novo. Essa marcação de 10 sílabas poéticas por verso vai ser a marca do Renascimento, que é a próxima escola literária que a gente vê. Então, ele faz sonetos muito bonitos, que são conhecidos até hoje. Depois, outros poetas, como Camões, vão se inspirar nele para fazer os seus poemas, os seus sonetos. Então, ele foi muito importante. Ele criou esse novo estilo de fazer poesia. E por que acontece toda essa mudança no mundo medieval? Por que a mentalidade das pessoas ela se transforma? Vai ser principalmente porque vai ter um intenso comércio agora. E vai ter o surgimento das cidades. Então, os diferentes segmentos da sociedade começam a interagir mais. E daí a gente vai tendo uma mudança de mentalidade. Galileu, por meio dos seus estudos astronômicos, vai descobrir que a Terra não é o centro do universo, como a igreja medieval dizia, mas que, na verdade, o centro era o Sol e a Terra, como os outros planetas, girava em torno desse astro. E as pessoas começam a se questionar, mas como assim? A igreja sempre disse para nós que a Terra era o mais importante, que a Terra era o centro, como que não é? Então, a gente parte do geocentrismo para o heliocentrismo, com H. Então, vai ser a teoria heliocêntrica, de que é o Sol o centro do nosso universo conhecido, né, que era o sistema solar. Nessa época também, o Gutenberg vai criar a prensa, que é um meio de eu reproduzir os livros. Então, ele criou uma máquina que você inseria as letrinhas e montava a página. A partir do momento que você montou aquela página, você molhava ela na tinta e colocava ela em cima do papel e você tinha quantas cópias você precisasse. Imaginem a popularização dos livros depois disso. Não dependia mais de um monge copista para fazer a cópia manuscrita daquela página. Então, um livro que demorava, tipo uma cópia da Bíblia, que demorava 1 ano para eu fazer, agora era rapidinho. Rapidinho eu colocava ali letrinha por letrinha naquela página, naquela forma, e fazia quantas cópias necessárias. Isso vai dar muito mais acesso das pessoas ao conhecimento, vai incentivar muito mais as pessoas a aprenderem a ler, escrever, porque agora elas têm mais acesso aos livros que antes eram extremamente caros e só a nobreza podia ter. E a gente também vai ter o Paracelso, que vai ser um grande médico da época do humanismo, e que vai começar a estudar o uso de diversas substâncias para poder amenizar sintomas, para curar doenças. Isso também é uma profunda transformação, porque até então tudo dependia da vontade divina. Se Deus quisesse que você melhorasse, você melhorava. Se Deus quisesse que você morresse, você morria. E tentar interferir nisso com alguma erva, algum chá, era tido como bruxaria.
Agora, as pessoas vão começar a confiar mais no uso dessas ervas, dessas substâncias, e vão ver que realmente funciona, que alivia os sintomas, e elas vão... essa crença de que tudo depende de Deus, ela vai se enfraquecer, as pessoas vão tomar ciência de que elas também podem transformar a sua vida, que não tem problema usar esses medicamentos, essas drogas. Vai ser uma profunda revolução. Outra mudança importante é que nesse momento histórico surge a burguesia. Então, lá na Itália, diversas cidades começam a explorar um intenso comércio. E essas cidades elas eram protegidas por muralhas que se chamavam burgos. E daí, o que começa a dar dinheiro é o comércio e não mais a terra. Então, muitos camponeses acabam sendo atraídos por essas vilas que vão virar cidades e eles começam a viver do comércio e não mais da terra. Surge, então, a burguesia. Vejam que esse termo burguesia ele tem um significado diferente do que tem hoje para nós, né? Então, burguês, em sua origem, é aquele que trabalha com o comércio. Hoje, para nós, quando a gente fala que alguém é burguês, a gente quer dizer que essa pessoa tem dinheiro, não necessariamente veio do comércio esse dinheiro. Mas a gente tem que pensar nesse termo lá no período medieval, né? O que ele significava. A gente vai viver na Europa uma época de grandes epidemias. A peste negra, por exemplo, vai dizimar em torno de 1/3 da população da Europa. Vejam que, coincidentemente, a gente está vivendo agora uma pandemia, mas isso sempre aconteceu, volta e meia, com a humanidade, né? Vejam, 1/3 da humanidade foi dizimada pela peste negra, lá no final da Idade Média. E a gente vai ter uma mudança também no sistema de governo, né? A gente vai ter a mudança desse poder que estava na mão dos senhores feudais para um poder totalmente centralizado. Então, a gente vai ter o início do absolutismo. Outra coisa é que agora que vai surgir a burguesia, essas pessoas elas precisam se qualificar um pouco mais, elas precisam de um pouco mais de estudo, porque elas vão lidar com clientes, elas precisam saber como falar, elas precisam saber fazer cálculos. Então, a gente tem ali profundas mudanças. E daí nessa de você ter que estudar um pouco mais para poder lidar com o público, para não ser tão bobinho, eles vão redescobrir a antiguidade clássica, toda aquela cultura greco-romana pagã que estava esquecida, que por 1000 anos ali ficou adormecida. Ela vai voltar com tudo. E essa cultura greco-romana, ela era antropocêntrica. Então, em parte, é por isso que a gente vai ter um resgate do antropocentrismo do homem como protagonista, como centro de tudo, e não mais Deus. Então, nesse período, a gente vai ter muitas figuras da mitologia greco-romana, um resgate de toda essa cultura, todo esse conhecimento. Então, qual vai ser o projeto literário do humanismo? O que eles queriam com as suas obras, com tudo que eles escreveram? Em primeiro lugar, eles queriam que as pessoas parassem de ser tão dependentes da igreja e que a igreja parasse de cometer todos aqueles abusos, se aproveitar da ingenuidade das pessoas, da fé, para enriquecer do jeito que enriqueceu. Vai ser um resgate da cultura greco-romana. Então, eles vão ser muito mais antropocêntricos, vão olhar para o mundo com muito mais racionalidade, vão valorizar a ciência e o conhecimento vai começar a se popularizar, a se difundir, principalmente porque agora a gente tem a prensa para poder reproduzir essas obras de uma forma mais barata e mais rápida. E também uma marca importante do humanismo é que a gente vai ter uma transição da cultura oral para a cultura escrita. Então, até então não era muito importante escrever as histórias. A gente ouvia, decorava, passava de um para o outro, todo mundo conhecia, elas não tinham autoria. Agora elas vão começar a aparecer por escrito, em livros. Agora é importante escrever as coisas. E vai ser uma transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, uma forma bem importante de literatura desse período é a poesia palaciana.
A gente teve ali, durante 100 anos, um apagão da poesia. Ninguém mais escrevia poesia por 100 anos. Acabou ali o trovadorismo e os escritores se voltaram muito para a prosa historiográfica, para os relatos históricos da época. 100 anos depois, ali no século XV, a poesia retorna, e ela retorna inovada, separada da música, então não tem mais acompanhamento de instrumentos musicais, porque o próprio ritmo do poema, a escansão, aquela que a gente faz, a separação em sílabas poéticas, esse ritmo vai ser muito marcado, e ele vai dar musicalidade para o poema, não precisa mais do acompanhamento musical. E a linguagem também ela vai se sofisticar, a gente vai ter mais figuras de linguagem, a gente vai tratar dos sentimentos de uma forma um pouco mais complexa. Essa mulher já não vai mais ser tão idealizada, ela já não vai mais ser de uma classe superior, então o relacionamento amoroso ele pode acontecer, ele não fica mais só idealizado, não é mais um amor platônico, eles começam a ter um relacionamento amoroso mais concreto. E esse nome poesia palaciana é porque os poemas eles eram declamados nos palácios para entreter a corte ali, a nobreza, assistia tudo isso. E o teatro vai começar a se destacar no período. O grande nome desse período é Gil Vicente, que vai fazer muitos autos e farsas, que eram tipos de teatro, eles eram peças dramáticas mais populares. A gente vai ter a exploração das personagens chamadas tipo, que são personagens que representam de forma estereotipada certos grupos sociais. Por exemplo, a fofoqueira, a menina que tá louca para casar, o covarde, o ganancioso. Então, as peças teatrais vão começar a representar essa gente toda. E os temas são tanto religiosos como profanos, mas ali do cotidiano da sociedade. O Gil Vicente vai mostrar muito os vícios da sociedade, vai criticar esses vícios, esses comportamentos que não são virtuosos, e as peças vão ter um caráter mais moralizante, elas vão ser feitas para dar uma lição de moral para o público. Olha, faz desse jeito, não faz desse outro jeito que você vai se dar mal. O caminho certo é esse, veja como determinado comportamento é ridículo e não faça igual. Uma farsa bem famosa do Gil Vicente chama Farsa do Velho da Horta. E qual que é a historinha? O velho tem uma horta e daí tem uma moça que vai até essa horta para comprar verduras e ele fica perdidamente apaixonado por ela, fica enlouquecido. E ele não se dá conta de que aquilo é um amor impossível, porque ela é muito mais jovem do que ele não tem os atrativos necessários para conquistar ela. E é legal que nessa farsa ele vai fazendo um arremedo, uma imitação caricata das poesias palacianas, tirando sarro do que as poesias palacianas costumavam dizer. E vem a alcoviteira, que é aquela mulher responsável por organizar os encontros amorosos e receber por isso, por fazer os casaizinhos. E ela extorque o velho, ela tira todo o dinheiro dele, prometendo que vai conseguir trazer a moça para ele. E a farsa termina com ele pobre, sem um tostão, sabendo que ela vai se casar com outro bem mais jovem. Qual que era o objetivo da peça? Era mostrar que esse comportamento do velho era um comportamento ridículo, que ele não tinha nada a ganhar com isso, que ele, além de ser óbvio impossível conquistar a moça, ele ainda perdeu todo o seu dinheiro, então ele deveria ter caído em si antes e não ter sido bobo, não se deixar levar pela alcoviteira. Outra farsa muito importante dele, essa eu pedi resumo, e daí tá lá em PDF o resumo dela bem organizadinho, é a farsa de Inês Pereira. A Inês Pereira é uma moça jovem, bonita, que ela tá cansada de fazer o serviço doméstico para a mãe, e ela quer casar logo, para ser dona da própria vida, mas ela não quer casar com qualquer um. Ela quer casar com aquele príncipe encantado, que vai saber tocar instrumentos musicais, que vai ter uma fala bonita, que vai levar ela para os bailes, que ela possa ter uma boa vida.
Vem a alcoviteira, porque a alcoviteira é uma personagem muito importante nesse período. Então, ela aparece em muitas obras. A alcoviteira, lembram, é aquela mulher que organiza os encontros amorosos, que acha um pretendente para quem está precisando. E fala para Inês que ela tem um pretendente e mostra uma carta dele. A Inês acha ele muito grosso, muito sem bons modos, e ela não quer ficar com ele porque ela acha que ele não está à altura dela. Aí tem 2 irmãos que são golpistas, que vêm até a Inês e oferecem o serviço deles. Eles também são alcoviteiros. E eles encontram um outro pretendente para a Inês Pereira. Esse pretendente parece ter tudo que ela gosta. Então, ele fala de um jeito que ela acha legal, e ela acredita que ele é rico, e eles acabam se casando, e a mãe dela dá de presente a casa para eles, porque a mãe dela tinha posses. E assim que ela se casa, o marido se transforma. Ele prende ela em casa, não deixa ela fazer nada, e ela fica muito triste. Acontece que ele acaba tendo que ir para a guerra, e lá, no meio das batalhas, ele morre de uma forma bem covarde, tentando fugir, porque bem no fundo ele era um covarde. E ela recebe a notícia e agora ela tá livre. Ela ficou viúva e daí ela pensa, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou escolher o contrário. Então ela volta para aquele primeiro pretendente dela, que era um chucro. E daí ela casa com esse cara, o segundo marido dela. E esse faz todas as vontades dela, trata ela super bem. E a Inês, em vez de se dar por satisfeita com isso, não. Ela acaba recebendo a visita de um ermitão. Ermitão são esses caras que vivem isolados do mundo, que resolvem viver reclusos. E ele era um ex-namorado dela que vem visitar. E ela marca um encontro com ele. E quem carrega ela, porque tem que atravessar um rio, quem carrega ela nas costas é esse segundo marido. Por quê que o Gil Vicente escreveu essa peça? Porque ele foi acusado de plágio. Disseram que ele não fazia as próprias peças, que ele copiava de uma outra companhia de teatro. E daí, para provar que as peças eram de autoria dele, ele disse assim, então me dá uma frase, um tema, que eu vou fazer uma peça com esse tema que vocês fizerem a proposta para mim. E daí, as pessoas deram para ele um ditado popular da época. Mais vale um asno que me leve que um cavalo que me derrube. O que quer dizer isso? Que às vezes eu quero aquele cara que é bonitão, que aparentemente ele é o cara ideal, mas ele é um cavalo que vai me derrubar. Ou seja, no fim das contas, ele não vai ser tão bom assim. Mais vale o asno, o burro, que me carrega, que não me derruba. Que vai ser esse segundo marido dela. O que adiantava aquele primeiro ser bonitão, gostar de música, gostar de baile, se na verdade ele não dava liberdade para ela? Melhor era o asno, o burro, que ela podia enganar, que era bobinho, que gostava dela. Então, essa também ela dá uma certa lição de moral. A Inês, ela foi castigada? Não, ela se deu bem, porque o intuito das farsas não é fazer justiça com as personagens, mas revelar certos comportamentos sociais. Os altos tinham mais esse caráter do final merecido, de quem fez o mal se dar mal, que é o caso da próxima obra, que é o Alto da Barca do Inferno. Então, o Alto da Barca do Inferno, ele é uma produção teatral mais religiosa. Então, qual que é a situação da peça? Tem 2 barcos lá no porto, e um é a Barca do Inferno, que tem lá o diabo, e o outro é a Barca do Paraíso, que tem o anjo. E daí tem uma fila de pessoas que acabaram de morrer, e ali é feito o julgamento para ver em qual barca que elas vão entrar, se é a do céu ou se é a do inferno. E no meio dessa gente toda tem Joane o Parvo. Parvo quer dizer que é o louquinho, que ele não batia bem das ideias, era o abobadinho. E todo mundo tira sarro dele, todo mundo tem certeza que ele vai para o inferno. E daí tem um monte de gente na fila que se acha importante, que tem certeza que vai para o paraíso. E daí é feito o julgamento, essas pessoas adivinham, acabam todas indo para o inferno. É bem moralizante, assim, é para ensinar a sociedade que o único jeito de ir para o céu
é por meio de uma vida virtuosa. Então, tem, por exemplo, um religioso que está ali, ele tem certeza que ele vai para o céu porque ele é religioso, porém ele tinha uma amante. Ele nunca pensou que ele poderia ir para o inferno, porque se ele era religioso, ele tinha que ir para o céu. E ele vai para o inferno. Tem figuras que são importantes. Tem um que morreu e ele fala assim, não, mas eu tenho que ir para o céu, porque eu paguei 3 mulheres para ficarem rezando por mim. Então, eu não posso ir para o inferno. E daí o diabo esclarece que não é assim que vai para o céu. Não adianta, você pode ter 1000 pessoas rezando por você. Se você não teve uma vida virtuosa, não adianta. Teve outro que fez tudo errado a vida inteira e no final ele se arrepende dos pecados e pede perdão. Daí ele acha que por isso ele está garantido. Aí o diabo também explica que não adianta se arrepender na hora da morte, que ele tinha que ter tido uma vida virtuosa. Então, esse alto da barca do inferno, ele serve para ir ensinando para as pessoas da sociedade da época qual era o comportamento que elas tinham que ter e que comportamentos elas não poderiam ter. Então, esse alto ele é cheio de personagens alegóricos. Personagens alegóricos são aqueles que representam um conceito que é abstrato. Aí, geralmente, eles nem têm nome, porque, na verdade, a função deles ali é representar um comportamento. Por exemplo, é uma personagem que representa a avareza, a traição, a cobiça. Então, a gente chama de personagens alegóricas. São parecidas com as personagens tipo, só que as personagens tipo, elas são para representar uma classe social. Por exemplo, os professores, os padeiros, as beatas. E tanto os personagens tipo como os personagens alegóricos, eles vão ser muito típicos desse período do humanismo. As obras literárias vão fazer uso tanto de um como de outro. E daí a gente vai para mais uma grande produção do período, que é Amadis de Gaula. Amadis de Gaula é a última novela de cavalaria. E assim, esse período das novelas de cavalaria já está em decadência quando Amadis é escrito, e a novela faz um enorme sucesso. Basicamente, a história é que o Amadis ele é o filho bastardo de um rei com a filha de um outro rei. E ele é deixado no rio, porque como eles não eram casados, eles não poderiam ter tido esse filho. A mãe deixa ele no rio e ele acaba sendo adotado. E daí ele é adotado, ele conhece a Oriana e fica completamente apaixonado por ela. Mas eles não podem ficar juntos por causa do código de cavalaria. Ele é cavaleiro, ele não deve se entregar às paixões, porque senão ele não seria um bom cavaleiro. Ele deve se preservar. Porém, eles acabam, depois de muitas aventuras e muitos desencontros, eles acabam ficando juntos e concretizando esse amor antes do casamento, que era proibido. Mas, enfim, eles têm um final feliz, entre aspas, que depois não é tão feliz assim, é feliz porque eles ficam juntos, só que no fim ele acaba sendo morto pelo próprio filho e ela acaba cometendo suicídio. A novela ela foi escrita em 3 partes, então são 3 livros que compõem Amadis de Gaula. Fez muito sucesso e a partir daí terminaram as novelas de cavalaria. E o Amadis é um cavaleiro muito mais próximo de um ser humano de verdade do que os anteriores, da Demanda do Santo Graal, por exemplo, que eram bonzinhos demais, puros demais. O Amadis ele tem mais tentações, ele tem mais imperfeições, ele é mais próximo de uma pessoa real. E daí, com isso, a gente conclui a explicação dos slides que vocês precisavam para fazer o resumo. E agora, na próxima etapa, no próximo vídeo, a gente vai corrigir as atividades do livro didático. Então,